Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou estar dando continuidade sobre a transmutação através da chama violeta. Como você pode transmutar campos de magia, ancestralidade de magia, contratos de magia na sua linha ancestral e todo tipo de campo de magia que possa ter numa linha passada. Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta especializado em apometria e tenho como proposta e foco ajudar você a desenvolver a sua espiritualidade, transformar-se a si mesma e, se você quiser, assim também você fazer com outras pessoas. Já clica aqui abaixo que você possa continuar recebendo as notificações. Você pode ativar o sininho para que você possa receber todos os conteúdos aqui do canal e você ficar a par da nossa proposta do despertar de consciência, ok? Muito bem, então, no nosso último encontro, a gente falou bastante sobre a chama violeta, né? Nas últimas aulas a gente falou bastante sobre isso e a gente viu que é possível a gente transmutar coisas ligadas a essa vida, todos os padrões de formas de pensamento. Mas o que poucas pessoas sabem de verdade é que muitas vezes nós temos uma reverberação do passado, nós temos uma reverberação da nossa ancestralidade, nós temos uma reverberação de realidades paralelas. Só que isso aí vão ser temas para outras aulas, certo? O que eu quero que você entenda é que existe uma lei na apometria que diz o seguinte: tudo que está aqui ativo nesse momento no presente é uma ressonância de um processo, pode ser uma ressonância de um processo do passado, ok? E aí, nessa hora é que muitas vezes as pessoas elas não entendem ou não compreendem que se você não despolarizar aquela memória no passado, se você não limpar aquele marco zero que foi ativado, você não consegue fazer muita coisa. Você limpa aqui e aquilo que está no passado volta a entrar em ação. A gente chama isso de ressonância ou simbiose daquela memória e ela volta no presente. É mais ou menos uma sensação parecida com você enxugar gelo. Você resolve aqui, mas se você não corrigir o marco zero que abriu, isso acaba trazendo novamente aquele conteúdo. Eu vou trazer aqui um exemplo só para você poder ilustrar, certo? Eu já atendi um caso de uma moça que ela foi alvo de magia negra. Quando a gente foi fazer o campo de leitura dela, não bastava só eu limpar o campo de magia negra, não bastava só eu limpar o campo de feitiço, certo? Magia é diferente de feitiço. Daniel, qual é a diferença entre magia e feitiço? Magia é toda e qualquer forma pensamento ou sentimento que decretar em relação a ela. Feitiço é a forma pensamento junto com o elemento material intencionado para ela. Ou seja, uma vela, uma bebida, aí entrou, além da categoria de magia, entrou na categoria de feitiço, certo? É um outro processo mais denso. Muito bem. Não bastava só limpar o campo de magia e feitiço. Isso também é importante. Não bastava só eu limpar o campo de cobrança espiritual. Isso também é importante. Não bastava só eu limpar o campo de personalidades intrusas. Isso também é importante. Isso foi feito na primeira sessão por outro profissional. Só que aí, o que acontece? Um outro profissional que não trouxe o entendimento dessa memória de despolarização, ele limpou isso daí, só que ele não trabalhou no tempo, na linha do tempo. E aí o que aconteceu? Aquele conteúdo, aquela memória de magia, que é chamado, ela abre de novo. E aí, se a pessoa limpar só aqui e não limpar naquela linha temporal, volta de novo. É só questão de tempo, certo? Por que volta, Daniel? Porque existem leis no universo que diz que passado, presente e futuro estão dentro de um processo quântico. Não existe essa diferença. Essa diferença ela existe no nosso mental inferior. Essa diferença ela existe a partir do nosso processo de linearidade. A nossa mente inferior, linear, ela enxerga: aqui eu nasci, eu cresci e eu desencarno. E aqui fica essa linearidade. Isso não é à toa. Isso, o grande
inconsciente coletivo e consciente coletivo olha e enxerga dessa maneira. É uma mente linear. Só que quando a gente começa a entender energia, a gente começa a olhar a energia dentro de vários aspectos. Dentro de um aspecto multidimensional. O que é multidimensional? Dimensão dentro de outra dimensão. 3D dentro de 4D. 4D dentro de 5D, 5D dentro de 6D e assim por diante. A gente começa a olhar a partir de linhas ancestrais, ancestralidade, que pode influenciar aquela memória. A gente começa a olhar a partir de uma linha temporal, de 1, 2, 3, quantas existências foram. E a gente começa a olhar a partir também de realidades paralelas, certo? Muito bem. Quando a gente começa a limpar, pegando esse exemplo do campo de magia, muitas vezes campo de magia é diferente de memória de magia. Eu vou repetir. Campo de magia negra é diferente de memória ou registro de magia negra. Ok? São coisas diferentes, embora essa memória de magia ela atraia um campo de magia de terceiros para a pessoa ou dela para ela própria. Sendo que é diferente o campo de magia negra da memória ou registro de magia. Ok? Quando a gente identifica uma memória de magia, um registro de magia, é porque esse registro está alocado ou na ancestralidade, ou numa multidimensão 4D, ou 5D, ou está alocado numa realidade paralela, ou está alocado numa linha temporal do passado. Certo? Realidade paralela é mais ou menos assim. Imagina que aqui é a nossa linha do tempo, certo? Existe uma outra linha do tempo, paralela. A verdade, existem infinitas linhas do tempo. Existe uma galera negativada, especializada em abrir paradoxos de realidades paralelas mais densas do seu campo e fazer um acesso desse paradoxo, dessa realidade paralela, com essa realidade atual que você se encontra. Isso a gente chama de ressonância de paradoxo temporal. Ressonância de fractal de paradoxo. Ou seja, o mesmo eu, no nível mais denso, ele abre um conteúdo de magia ou memória de magia de uma realidade paralela. Isso, a gente consegue medir isso via radiestesia, certo? A gente consegue fazer isso. E aí eu fui desenvolvendo gráficos para essa realidade, para essa necessidade, ok? Muito bem. O que é importante você entender aqui é que existem vários acessos possíveis. Existem pelo menos 4 acessos. Essa da realidade paralela, que pode estar reverberando. Essa da ancestralidade, pelo menos 7 gerações de pai e 7 gerações de mãe, que pode estar reverberando. Pode estar também reverberando numa 4D ou 5D, isso eu vou falar já mais para frente. E pode estar reverberando num período do passado, que de repente você possa ter se envolvido com alguma ordem iniciática de magia negra, por exemplo. Isso é a coisa mais comum que tem. Meu Deus, Daniel, e agora? Isso era a coisa mais normal que tinha no passado, entendeu? Se você for ver filmes antigos, eu vi um filme, que eu não vou citar nomes, que ali, no século XVII, o casal, ele fazia um casamento de jura de amor pela vida eterna. Juntava o braço de um, juntava o braço de outro, amarrava com um pano branco e cortava o sangue de um e do outro e fincava e amarrava ali, e ali era feita uma jura pelos dois de amor à vida eterna. Aí eles desencarnam, têm uma vida linda e maravilhosa, desencarnam e quando vem para uma outra realidade não conseguem se casar, não conseguem nem se relacionar com ninguém. Por quê? Porque existe uma jura, existe um contrato ali, existe um campo de magia que foi feito através de decreto e através de elemento material que foi o próprio sangue daquela pessoa. Isso é um exemplo real, certo? Real. É um exemplo que acontece, é só o que tem. E assim, nós, eu, você, de repente, qualquer pessoa fez um processo que fez uma jura, fez um acordo, fez um contrato com uma ordem iniciática, fez um acordo, um pacto, e não sabe por que a vida profissional não avança. Não sabe por que o seu relacionamento não avança. Não sabe por que o seu campo financeiro não avança, está só afundando, afundando, afundando cada vez mais. E aí, sim, existe o processo atual, sim, existe uma tendência, quando a pessoa tem um registro de magia, existe sim um processo
tendencioso a atrair pessoas invejosas. Sim, existe um processo tendencioso a ela se envolver em confusões que tragam pessoas fazendo algum campo de magia para ela ou ela fazendo para terceiros também, certo? Todo esse pessoal que é metido com magia negra, que faz amarração, que faz trago a pessoa amada em tantos dias, não sei o que, isso é magia negra, isso é feitiço, certo? Daniel, como é que limpa isso? A apometria. Você limpa isso já na primeira sessão, a partir da primeira sessão. O que a gente avalia se dá para fazer na primeira sessão ou não é, além de limpar o campo de magia, despolarizar as memórias acásticas, que são de outros períodos atrás, certo? É isso que eu estou me referindo. Só que não basta só limpar do período acástico, é necessário ser investigado mais a fundo, a nível de ancestralidade, a nível de realidades paralelas e a nível de multidimensão. Então eu vou trazer um exemplo só para você poder compreender, entender como a coisa é mais profunda do que a gente imagina. De repente você já deve ter ouvido falar de Atlântida, né? De repente você já deve ter ouvido falar sobre a Lemúria, sobre esses locais iniciáticos que aconteceram. Então vamos entender um pouquinho a história do povo de Atlântida para que você possa compreender bem esse cenário. Há mais ou menos 16 mil anos, segundo relatos de vários livros, existia um continente que era plasmado no campo 4D, chamado Atlântida. Daquele povo, Atlântida, ele viveu na nossa linha do tempo há mais ou menos 15 a 16 mil anos atrás, dessa linha temporal de hoje. Só que Atlântida foi um local escolhido pelo Conselho Evolutivo, pela Grande Fraternidade Branca, para que pudesse ser um ponto de luz para o planeta Terra naquela época. E aí foram vindo povos de várias raças de vários locais. Capela, foram vindo raças de Canopus, foram vindo raças de Orion, foram vindo raças de diversos locais que já tinham sido expurgados daquele local, já tinham sido renegados, e eles vieram de uma dimensão 6D, por exemplo, ou 5D, para uma dimensão 4D. Eram seres que tinham alta tecnologia, muito conhecimento, mas o nível bélico era muito alto. O que isso quer dizer? Que eram consciências agressivas, que eram consciências belicistas, que tinham como um desejo de ter o conhecimento e, a partir desse conhecimento, dominar outras pessoas ou conquistar. E aí, quando chegaram em Atlântida, esqueceram daquela memória de antes, só que existiam memórias que estavam lá impregnadas no DNA. E aí essas consciências reativaram ao longo do tempo o seu conhecimento magístico. Até aí tudo bem. Magia é forma pensamento. Se você cocria para o mal, isso vai ser negativo. Se você cocria para o bem com amor para fazer o bem, isso vai ser positivo. Beleza? Então é importante esclarecer isso. Nem toda magia ela é uma magia negativa. Você pode fazer um campo de cocriação conectado ao coração, respeitando o seu livre-arbítrio e respeitando o livre-arbítrio do outro, e isso é um campo de magia branca, que respeita o livre-arbítrio. Só que não foi o caso dos Atlantes daquela época. Eles, por conta do ego, por conta de se sentirem superiores aos demais, começou a inflar duas grandes raças, dos vermelhos e dos brancos, e eles começaram a brigar entre si. Começaram a brigar. E aí, o que aconteceu? Essa raça aqui, para ter mais poder, foi recrutando mais consciências. E aí o que ele foi fazendo? Tudo que é nosso vai ser seu. E tudo que for seu vai ser nosso. O que é isso? É um contrato. Contrato de magia. E aí, por outro lado, essa outra raça aqui falou assim, tudo que for seu vai ser nosso. Tudo que for nosso vai ser seu. E o que é isso? Outros contratos. E aí foi arregimentando várias consciências para trabalhar em exércitos, para brigar contra esse povo. E dentro de uma linha do tempo de aproximadamente 20 a 30 anos, esses povos foram brigando. Só que aí isso teve um grande custo para o todo. A Atlântida foi densificando, até que o projeto foi extinto, porque já não tinha mais condições de operar. E aí, segundo os relatos, foi direcionado um meteoro para finalizar aquele projeto Atlântida e assim acabar com esse projeto. E infelizmente acabou desencarnando muitas consciências. Essas consciências
decaíram para o nível astral inferior e com isso começaram a surgir o que a gente entende hoje dos primeiros magos negros, certo? Então, o que a gente precisa entender aqui? Essas consciências, elas também precisam de resgate. Isso é o primeiro passo. O segundo passo, para resgatar essas consciências de magos negros, a gente precisa de uma rede de amparo consciencial, que a gente chama de rede de magos brancos, certo? Ou rede de Saint-Germain, ou rede da chama violeta. É a mesma coisa. E aí é nessa hora que você vai ver o comando Santo Ametista, ele operando e entrando em ação. O comando Santo Ametista, como a gente já falou em alguns áudios anteriores, ele é um comando estelar que atua dentro da chama violeta e que ele atua trazendo transmutação. Ele é uma transmutação, ele é um Merkaba, ao mesmo tempo que ele é um Merkaba, ele é um comando que tem uma série de magos brancos atuando junto com ele, onde o próprio nome dele é a chave de acesso de Santo Ametista, onde você vai trazer um símbolo de conexão com o Merkaba multidimensional de Santo Ametista. Ele deve ser utilizado para conexão com esse comando que tem atuado na transmutação da malha planetária. Então vamos entender isso aqui direitinho e aprofundar isso para que você possa ficar bem consciente desse processo. O comando Santo Ametista, ele faz parte de toda a Confederação Estelar. Ele é um Merkaba que faz parte junto com Santa Esmeralda, que faz parte junto com Santo Ametista, que faz parte junto com vários outros comandos estelares, certo? Todos esses comandos foram direcionados com permissão de Sananda, o Cristo cósmico, para que possa operar dentro de um resgate coletivo de almas do planeta Terra. Então, todos os terapeutas holísticos, direta ou indiretamente, trabalham com Santa Esmeralda e ou o comando Santo Ametista também, ok? E aí, o comando Santo Ametista, ele vai entrar exatamente para poder fazer todo um trabalho de transmutação da malha planetária. Olha como isso aqui é uma coisa complexa, tá? Transmutação da malha planetária significa ele trabalhar em todas as dimensões do 4D, 3D, do 4D, várias faixas inferiores, -1 no 4D, 4D -2, -3, -4, até o -7. E ir trabalhando com todas as consciências que ali estão alocadas em todas essas subfaixas dimensionais. Além disso, o comando Santo Ametista, ele trabalha com todas as redes conscientes encarnadas. Você, eu, todas as consciências. E existe uma rede de amparo incrível que ela acessa a rede neural simplesmente na hora que você decreta ou mentaliza a chave. Qual é a chave? Comando Santo Ametista. Essa é a chave. É uma sintonização. Então, ao você fazer um ancoramento, você vai sintonizando e você vai solicitando as equipes do comando Santo Ametista que possam trabalhar junto com você. E aonde que eles vão trabalhar, Daniel? Eles vão trabalhar exatamente na transmutação dos seus conteúdos. Entendeu? Dos seus conteúdos. Não é de ninguém, não. É seu. Porque talvez você possa ter contratos de magia na sua linha ancestral. Talvez você possa ter contratos de magia na sua linha acástica. Pode ser que você tenha contratos de magia em Atlântida, no campo 4D. Pode ser que você tenha conteúdos de ressonância de paradoxos temporais, de realidades paralelas. E aí o comando Santo Ametista, ele vai e pode operar dentro desse processo. Ok? Então, agora com essa explicação, eu vou fazer essa meditação junto com você agora. Então, eu vou pedir que você possa, nesse momento, fechar os seus olhos, que você possa respirar profundamente, que você possa ficar, neste momento, numa posição confortável, sentado, que você possa, neste momento, respirar profundamente e que você possa trazer algumas respirações profundas, trazendo o máximo de ar, soltando o máximo de ar. Trazendo o máximo de ar e soltando o máximo de ar. Isso.
Visualize ao seu redor, neste momento, uma pirâmide apontada para cima envolvendo você. Visualize uma segunda pirâmide apontada para baixo. Uma pirâmide vai girando no sentido contrarrotatório e uma outra pirâmide vai girando no sentido rotatório. Procure sentir e visualizar neste momento um grande pilar de luz que vem do centro do universo, se conectando com o centro da Via Láctea, se conectando com Sirius Alpha, Alcione, Nomante, o Sol dessa constelação, descendo até onde você está e se conectando ao centro da Terra. Isso. E você vai sentir, visualizar e conectar a sua chama trina a esse pilar de luz, através da sua frequência azul, rosa e dourado. Eu peço que você possa respirar comigo neste momento. Respirando e conectando em 3, 2 e 1. Conecte o seu cardíaco a essa chama, a esse pilar de luz. E neste momento eu peço que você repita comigo, por gentileza. Eu repito o seu nome completo. Neste momento, através do meu livre-arbítrio, eu desfaço contratos, pactos, associações de magia e feitiçaria que possa ter feito de forma consciente ou inconsciente nesta vida, vidas passadas, em qualquer existência de vidas passadas, realidades paralelas, realidades multidimensionais até a 6ª dimensão. Em nome dos meus ancestrais, até 7 gerações de pai e até 7 gerações de mãe, eu me liberto. Solicito neste momento a permissão de toda a hierarquia do Comando Santo Ametista, que possa trabalhar junto com toda a rede de magos brancos para a transmutação do meu campo energético, limpando, transmutando campos de magia negra, feitiçaria, em qualquer linha do tempo, em qualquer realidade, em nome dos meus ancestrais, de pai e de mãe. Respira, solicitando neste momento a presença do Comando Santo Ametista e de toda a egrégora de Saint-Germain, Kuan Yin e todo o círculo mágico de magos brancos em 3, 2 e 1. Visualize, sinta e perceba uma grande chama violeta de transmutação descendo pelo alto da sua cabeça, girando no sentido anti-horário, transmutando, transmutando, transmutando pelo coronário, frontal, laríngeo, cardíaco. Isso. Chegando no seu cardíaco, expandindo. Isso. Expandindo pelos braços, costas, peitoral, descendo pelo plexo, na altura do estômago, descendo pelo sexo chakra, descendo até o chakra básico. Isso. Respire profundamente, trazendo o máximo de ar, soltando o máximo de ar. Caso você sinta alguma sensação incômoda no seu campo neste momento, fique tranquilo, fique tranquila, pois o seu campo está sendo trabalhado neste momento. Está tudo certo. Direcionando as equipes estelares de magos da luz para que possam transmutar em toda a linha ancestral em 3, 2 e 1. 7 gerações de pai, 7 gerações de mãe. Multidimensão 4D em 3,
2 e 1. Multidimensão 5D em 3, 2 e 1. Multidimensão 6D em 3, 2 e 1. Acessando na linha do tempo em quantas existências forem, acessando todas as memórias, contratos, pactos. E uma vez você desfazendo esses acordos, você vai transmutando e vai encaminhando numa linha temporal, mentalizando todo o passado. Em 7, em 6, em 5, em 4, em 3, em 2, em 1. Isto. Neste momento, da mesma forma, transmutando toda e qualquer realidade paralela que possa estar em simbiose, direcionando as equipes de suporte de Santa Ametista para que possam transmutar todas essas realidades que possam estar em simbiose, realidades paralelas que possam estar abertas, que venham ser solicitadas por você, para que venham ser transmutadas e fechadas esses paradoxos. Em 5, em 4, em 3, em 2, em 1. Da mesma forma, todo e qualquer quadro obsessor que possa neste momento ser transmutado, direcionando essa chama violeta, transmutadora, que possa ser encaminhada, transmutada neste momento, solicitando a espada de Arcanjo Miguel que possa cortar, seccionar todo e qualquer campo desqualificado em 3, 2 e 1. Solicitando neste momento as hierarquias do raio azul, ou rosa, ou dourado, para que possam preencher o seu campo. Visualize, sinta, perceba uma dessas 3 faixas vibratórias, azul, ou rosa, ou dourado, para que possam preencher os 7 chakras do seu campo, em 7, em 6, em 5, em 4, em 3, em 2, em 1. Preenchendo os 7 chakras, expandindo em 3, 2 e 1. Expandindo essa energia, essa vibração que você intencionou. Solicitando neste momento os anjos e os arcanjos que possam enquadrar todo o quadro de interferência, encaminhando para Santa Esmeralda em 3, 2 e 1. Santa Esmeralda. Reconectando e voltando em 7, em 6, em 5, em 4, em 3, em 2, em 1. Voltando, abrindo e fechando as mãos, abrindo e fechando os olhos, voltando. É isto. Pode ser que você sinta nesse período de 24 a 48 horas alguma sensação atípica, pontual. Se isso acontecer é normal. Isso é chamado crise de correção energética. É comum em todo e qualquer processo. Você fez um processo, um pequeno processo, uma pequena amostra do que é uma sessão de correção apométrica. Você está tendo a oportunidade de você mesmo fazer sua autocorreção, certo? A minha parte é de apenas 10%. A sua parte são os 90%. Isso é uma lei da apometria, certo? E ao você fazer isso, você tem muitos ganhos. Aqui a gente vivenciou um pequeno ajuste. A gente trabalhou um conteúdo de magia, memória de magia. Existem mais 20 conteúdos que podem ser trabalhados, certo? Então, se você gostou aqui do nosso vídeo, clica aqui em curtir. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para que você possa receber todas as atualizações de novos vídeos e ative as notificações, programa lá o sininho, certo? Para você continuar recebendo esses vídeos que podem fazer diferença na sua vida e no campo da sua família de alma, ok? E comenta aqui embaixo o que você achou dessa meditação, o que você achou desse conteúdo, se você já tinha ouvido falar nesse conteúdo ou não,
e qual foi a faixa vibratória que você utilizou no final, se foi azul, rosa e dourado, para fazer a emanação no seu campo e ao seu redor. Ok? A gente vai ficando por aqui e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!